Hoje o nosso Papo Easy, ele vai adentrar o mundo do marketing. E para falar sobre esse tema de marketing, marketing voltado a, bom, nem vou falar para não dar muito spoiler, porque marketing pode dizer muita coisa. A gente chamou uma pessoa que para nós é muito especial, a gente tem muito carinho. Ela também tem uma trajetória que se confunde muito com a nossa trajetória, né, que é a Roberta, né? Roberta, seja bem-vinda. Muito obrigada! Ei, que alegria estar Tem muita aqui! história para a gente contar aqui. Vamos ver se a gente vai conseguir, nessa uma hora, falar sobre tudo. Mas apresentando um pouquinho a Roberta, ela é administradora pela FAI, ela tem especialização em marketing, planejamento estratégico, inovação, iniciou sua carreira nos anos 2000 e teve grande parte dela dedicada às empresas multinacionais do segmento de telecomunicação, automação comercial e eletrônica, só coisa fácil. Ela também trabalhou por diversos anos atuando não apenas no mercado nacional, mas também no mercado internacional. Eu conheci essa fase da Roberta. Ela trabalhou nas áreas de comércio exterior, vendas e marketing. Olha só, pessoal, que convidada especialíssima. E hoje ela trabalha no Instituto Lactec, ela é responsável por toda a parte de marketing do Lactec, ela vem dividir um pouquinho toda essa experiência profissional com a gente. Seja de novo bem-vinda, Roberta, e é um prazerzaço ter você conosco. Mas a gente está fazendo alguns podcasts com lideranças femininas de destaque, pessoas poderosas, pessoas empoderadas, que estão dividindo muito. Então a gente viu isso muito em você. Por isso que a gente fez questão de você estar conosco aqui. Conta um pouquinho aí da tua trajetória. Como é que o que te trouxe até aqui, onde você está hoje? Muito obrigada pelo convite. Prazer estar aqui. Gente, que alegria estar aqui! Que alegria, vocês não sabem. Muito obrigada. Ótimo, excelente. Estou bem feliz de dividir aqui um pouco da experiência, enfim, dividir com você e com o público algumas informações a respeito do marketing. Uhum. Sobre a minha carreira, em marketing, Cris, eu não busquei o marketing que veio até mim. Veja só, que ironia. Eu não tinha aquele sonho: "Não, quero ser uma profissional de marketing". Não, o marketing surgiu naturalmente na minha carreira. Eu sou formada em administração, Uhum. eu fiz aquela famosa ênfase em comércio Uhum. exterior, que até então eu gostava do mercado internacional, que foi aquela parte que você conheceu. E eu comecei a trabalhar com comércio exterior, e no comércio exterior precisava vender, e, né, eu gosto muito de vendas também. Eu falo que eu saí da área comercial de vendas, mas vendas nunca saiu de mim, né. E por conta desse mercado que demandava tropicalização, que demandava ir para a fábrica, pedir para tropicalizar, deixar Hum. um firmware atualizado, mudar a cor do hardware, foi aquilo que o marketing foi surgindo, né, na minha Hum. vida. "Ah, como é que eu pego esse produto e vendo para tal país? Como é que eu mudo o anúncio?" E naturalmente fui aprendendo, fui estudando, fui me especializando a respeito, Uhum. né, e assim, quando eu vi, eu já estava no marketing. Quando eu vi, eu estava imersa no marketing e fui dando tchau para vendas, assim, e fui entrando em marketing. Então foi essa carreira, essa jornada. Não sei se ela é tão poética quanto se esperava, né, mas foi assim que o marketing surgiu na minha vida. Mas Ele veio para mim. normalmente quem faz administração com ênfase em comércio exterior, ela acaba indo um pouquinho mais para a parte de supply chain, né, a parte de logística, desembaraço, essas coisas todas. E você foi parar no comercial com comércio exterior? Não entendi muito bem isso, me explica É melhor. verdade. Claro, eu tive aquele glamour de ir no porto e falar: "Nossa, esses containers, que demais". Que mais? De ver, eu lembro do primeiro pallet que fechei de venda, assim, e falei: "Que legal, um pallet que ia", eu nem lembro, acho que para os Estados Unidos, que era demais. E na verdade foi naturalmente por comercial, por ironia, por uma questão de necessidade da empresa que eu trabalhava, de ajuda aqui, atende esse cliente, vê, aí começou com aquela: "Vê onde é que está a carga". "Tá, mas aproveita e fala para ele se ele já quer outro pedido". "Tá, a carga foi entregue, mas veja se ele quer marketing cooperado", sabe. Então foi assim, eu comecei realmente pelo supply chain, mas
Eu fui ali picada ali pelo, que legal esse negócio de conquistar um Hum, cliente, de relacionamento, porque no final das contas, né, o que vale muito é o relacionamento com o sim, cliente, né? E ter clientes que se tornam amigos é mais prazeroso ainda, né, Cris? sim. Então, foi meio que natural, assim, e por isso que eu fiquei no comercial, porque realmente acho que dá para ver que eu falo um pouco, né? Então, no comercial me adequei bem. Pessoal, só para contextualizar aqui, eu não vou falar quantos anos aqui, mas já conheço Não, a não, não, Roberto never. há alguns anos. E foi uma das experiências mais bacanas que eu tive enquanto operações, quando alguém do outro lado enxergava a dificuldade, muitas vezes, de operações entregar algo não previsto, mas sabia contornar isso entre o cliente e operações. A Roberta lá nos Estados Unidos, né, respondendo pela essa parte comercial da Logic Controls, né, depois, né, com a Sim. Bematec, e ela fazia esse meio de campo. Então, puxa, fantástico, Roberta. Foi uma bela jornada, né. Esse desafio do que é, né, essa questão de você poder vender e passar fronteiras, eu Uhum, acho que esse podcast vale muito aqui, porque realmente, isso pode ser para uma pequena, para uma média, para uma grande empresa, uhum. né, e que isso pode acontecer, é tudo uma questão de planejamento, de negociação, né, de bom senso também, Sim, né. Eu acho que a gente, tem um belo exemplo aí de que realmente como trazer, na verdade, né, de um país que no caso era os Estados Unidos, que por vezes a gente negociava aqui no Brasil, que era para exportar para o Peru, né, uhum. então a gente conseguiu e eu acho que isso, enfim, planejando, trabalhando bem em equipe e bem estruturado é possível sim. Somos prova disso, né. Acho que eu não cheguei a comentar com você, mas, depois de um tempo eu acabei tendo a experiência de também visitar algumas revendas na Argentina, no Uruguai, e Ah, muitos deles ainda lembravam de você, do ah, atendimento, etcétera. Foi bem bacana, assim. mis queridos. Sim, sim, foi muito legal. Eu fui expatriada, né, eu morei na Argentina Hum, pela empresa, né, também. No seu momento e que era por conta veja só gente, uma empresa menor para uma logística ser mais eficiente de um colaborador, era mais fácil eu estar no outro país para fazer a operação logística uhum, lá do que estar aqui no Brasil, né, do uhum, que estando aqui no Brasil. E fico feliz, porque uhum. realmente se tornaram mais do que clientes, né, tem um relacionamento e vou te falar bem a verdade, sou amiga ainda de muitos deles, porque Hum. realmente foi uma todos que se aventuraram nessa jornada, né, todos que a partir do momento que entram com uma marca, é uma relação de confiança, né. Isso que eu ia falar, relação de Ela é um confiança. e ela confia primeiro na pessoa que está dizendo e é claro, você passa essa segurança porque você tem um back office, como você estava ali, porque eu falava: Uhum, "Não, a gente vai entregar", porque realmente tinha um planejamento robusto para essa entrega, uhum. e você trabalha com essa relação de confiança e quando ela ganha, ela realmente fica no coração para sempre. Vamos lá. Argentina, Brasil, Argentina, onde mais? Ah, todos os países da América Latina, menos as Guianas, que eu não conheci, Suriname, não conheci, América Central, México, partes na verdade a gente fala, né, que, os Estados Unidos começa depois de Miami, Miami foi um Sim. hub, né, que Verdade. não é? Você vai para os Estados Unidos, vai para Miami. Miami foi um hub que eu trabalhei muito tempo, né, Hum, é um hub de tecnologia, né, para uhum, América aqui para a Sul América especialmente. hum. Então foi tudo e até pela própria Bematec, quando trabalhamos lá, não só as operações de subsidiária dos Estados Unidos, mas tivemos a subsidiária também em Berlim, né, inicialmente uma Verdade. subsidiária em Com o Londres. André, né? Aham. Aham. Com o André Richter, que está Hã. super bem hoje também, graças a Deus. Uhum. Mas foi em Londres e depois para Berlim, e também a abertura em Taipei, né, e depois a fábrica em Shenzhen, então nós éramos audaciosos e felizmente, acho que todos os profissionais que eu tive a felicidade de trabalhar, Uhum. seguem com esse skill, felizmente. Puxa, então vamos lá. Saiu de Curitiba, fez lá a formação na FAI, na Business School. Qual foi o primeiro país que você foi morar? Foi na Argentina. Foi na Argentina, depois foi morar nos Estados Unidos, pipocando em todos esses É, outros países. é. Mulher, como é que funcionou isso? Como é que você conseguiu se empoderar e se impor, né, porque, eu já vi a Roberta muitas vezes se posicionando. Como é que funciona isso? Como é que você aprendeu?
Qual é a dica que você pode dar para esse pessoal que está escutando nós, vendo a gente? Qual foi o teu segredo para poder ter sucesso nessa função? Excelente pergunta, Christian, porque muita gente me pergunta isso. Na verdade, né, como é que e até quando eu viajava. Você Hum, é uma mulher, você é jovem, você está trabalhando com tecnologia. Felizmente isso é um paradigma rompido, né, mas uhum, durante muito tempo ainda foi um rubro muito forte, né, do masculino e estar lá e construir. Eu vou te dizer que o que você tem que ter é uhum, muita proatividade mesmo, talvez um pouco a mais do que o normal, para conseguir ficar e se manter. Ter muita autenticidade, né, uhum, tem que ser autêntica, sem dúvidas. E é claro, um pouco de audaciosa, digamos assim, aham. né, de chegar e encarar e eu não vou contar, mas eu tenho N histórias, né, e casos e coisas Uhum, que aconteceram por realmente eh levar uma marca para o exterior, ser uma mulher, ser uma jovem mulher levando e uhum, construir e converter e convencer e gerar, né, todos os canais de vendas. Demandou realmente um esforço um pouco mais robusto do uhum, que, poderia dizer o que numa ordem um pouco mais normal das coisas. uhum, Mas eu acho que a autenticidade, né, e a perseverança ali foram realmente diferenciais importantes. E é claro, né, no final das contas, amar muito o que se faz. E realmente mesmo com as adversidades, uhum. eu falo que às vezes é importante você dar um passo para trás para ser um impulso para o salto, Perfeito. né. Então, eu pulei muito, muita mola, foram muitas molas, ups and downs realmente nessa carreira, mas acho que é factível para todas as mulheres, sem dúvidas. E só fazendo a amarração aí com o pessoal que está escutando a gente e viu alguns episódios passados que teve a Patrícia, a própria Andressa, que a história de vocês são muito parecidas. Primeiro, foram, audaciosas, eh, a paixão pelo que faz fica claro, essa essa parte mais aventureira, né, todas as 2, mais você agora, essa questão de se aventurar em outros países, quebrar paradigmas, talvez não escutar muitas coisas. Puxa, fantástico. E a prova que é possível é você. Você está Uhum. aqui hoje, né, muito bacana. Mas nós temos um desafio. Hum. Eu não te falei isso antes, deixei para falar aqui agora, mas eu tenho um desafio para você. Nosso papo é easy, nosso papo é direto e ele tem o objetivo de descomplicar aquilo que para algumas empresas, mesmo aquelas de porte médio, ainda tem alguns conceitos que são complicados e às vezes se confundem. Num dos episódios, né, junto com a Patrícia, a gente teve que discutir a diferença entre SESI, Senai e IEL, porque parece às vezes tudo a mesma coisa, né? E não são, cada um tem uma É, finalidade. Queria aproveitar que você está aqui, com a tua experiência, e me explicar marketing, porque marketing pode ser um monte de coisa. Me exato. explica um pouquinho a diferença entre as possibilidades de aplicação de marketing. Sabe que marketing é muito vasto, né, Hum. e eu até abro um parênteses para comentar aqui que, normalmente, eu não gosto de ser chamada de marqueteira. Fica a dica, gente. Uhum. Profissional de marketing, não marqueteira, porque o marketing por si só, toda a história do marketing, né, que começou, enfim, ela tem uma história muito longa e tudo mais, mas falando lá do marketing 1.0, quando começou o marketing era para vender e ponto, né. Então se você vendesse uma banana estragada, era um problema seu e você ficava com aquilo. Então, a palavra marketing, a gente tem que romper esse paradigma de que, normalmente vem do marketing, tá tentando vender alguma coisa. Estão me enrolando. Ah, ela vem lá com: "Ah, é do marketing, o que que você quer?". Não é? Então. Então, eu acho que, é claro, não é à toa que Kotler colocou, né, administração em marketing, Sim, as você, né. forças, né. Exatamente, ele ali como um Uhum, centro de operações, conectando toda a empresa, porque realmente ele é muito mais do que existe um paradigma ainda de praxe, especialmente para aquelas pessoas que não trabalham com uhum. administração, com business, que vê o marketing como
a área do... Ah, você tira uma foto, né? Do marketing, você faz um post, né? E o marketing realmente como uma área estratégica. Uhum. Pois bem, contei essa história para voltar para a sua pergunta, né? Realmente, qual que é a diferença do marketing? Porque realmente o marketing, historicamente, ele é muito mais do que vender alguma coisa para Uhum. alguém. Acho que vender é a ponta do processo, né? Tem Exatamente. muita coisa que acontece lá antes de vender, né? Exatamente. Então, por isso que normalmente, você é de marketing, então se faz um banner para mim. Então, normalmente o banner está ligado com a área de publicidade. A Uhum. publicidade é o P de promoção, né? Lembrando que o Sim. marketing temos 4 Pzinhos, queridinhos, fofinhos, que a gente nunca pode ignorá-los, né? Então, ele está lá com a promoção, que é realmente um caminho para você ativar um produto ou um serviço que você tem. A mesma coisa, marketing com vendas. Uhum. Existe até o termo vendarketing, né, de tão conectado que eles estão. Mas realmente, o marketing, ele traz subsídios para realmente ajudar na conversão de vendas, né, muito ligado Uhum. com isso. Que mais? Acho que, o marketing, a operação, né, muito se tem assim: "Ah, eu tenho um produto, eu tive uma ideia, vou operacionalizar e mando para o marketing vender". O marketing não está no final, o marketing está no começo da jornada. Sim. O marketing né, é lá onde é que você vê um macroambiente, um microambiente, onde você pega o insight, você ouve o potencial lead, né, Uhum. cliente, aonde você avalia o mercado para ver se realmente essa minha ideia é válida. Então, eu divido isso porque realmente é é é quase que uma catequese que todas as empresas, né, que, especialmente aqui, em pequenas e médias, né, porque a pessoa tem que pensar em muita coisa, ela tem que pensar em Sim. produtar, tem que pensar em vender, tem que dar o pós-venda. E, "Ai, se der tempo eu faço uma ação que isso é marketing". Não, gente, tá lá no começo, né, Uhum. dessa jornada. Então, acho que respondendo a sua pergunta, né, o marketing realmente ele entra lá como um começo da jornada e que realmente toda a sua atividade, todas as ações, elas estão conectadas com as áreas mais diversas de uma companhia. Desde financeiro, né, porque Uhum. afinal, se você não trabalha numa empresa sem fins lucrativos, você tem que rentabilizar, né, no pós-venda, né, toda a parte de Uhum. CRM que hoje é crucial para qualquer empresa, Uhum. né, nem falar que eu sou suspeita, né, porque para mim marketing tinha que estar, né, circulando por tudo, mas enfim. Como falar de análise de viabilidade sem falar de marketing, Exato, exatamente. né? Eh, e nós, dentro da Easy 360, nós temos o objetivo de conectar as áreas. E um pouquinho do que conecta todas essas áreas é os 4 P's, né, de marketing. Porque você tem que pensar, projetar uma venda de um produto que não existe muitas vezes, projetar o alcance de um mercado que você ainda não tem, depois tem a questão da logística, né, então tem a questão do preço, né, a gente não falou de precificação. Então, como que você trabalha para fazer essa jornada de conectar por esse fio condutor que é o marketing todas as áreas da empresa? E nós fizemos muito isso, né, Christian? Fizemos. Vender o quê, para quem, aonde, como, quando? Por quanto? Exatamente. Como amarrar todas essas áreas, é claro que, eu acredito sempre muito no trabalho em conjunto, Uhum, né, o trabalho do marketing, ele é uma mescla de informações que você tem dentro da companhia, com informações que é uma área responsável por auxiliar com informações de mercado, né, uhum, trazendo realmente essas tendências, olhando o microambiente, uhum, entendendo concorrentes, entendendo quem são os possíveis, clientes, né, o público-alvo, o que que ele quer, como alcançá-lo, né, muito uhum. nesse sentido, especialmente para um produto inovador, né, falando aqui em Sim. inovação, é um desafio você vender uma inovação, algo que você não Uhum. tem uma concorrência direta, mas felizmente hoje, com até pela velocidade do mercado, o pilotar e produtar é muito mais ágil, né, E mais existe aceito, né? exato. É, Uhum, exatamente, bem observado, bem mais uhum, aceito. Então existe isso, eu acho que o marketing entra muito nessa conexão. Acredito muito na parte do design, né, o design hoje ele vem para um uhum, outro nível corporativo, né, muito mais design de serviços, né, muito nessa jornada de entendimento qual que é a melhor usabilidade para esse
né, meu potencial cliente. E pensando na jornada, eu acho que o marketing entra como que ele auxilia a companhia, como você bem comentou, né, dentro dessa análise de viabilidade, conhecendo a jornada do cliente. Perfeito. Qual que é a jornada desse cliente? Eu coloco em 3 macros steps: o pré, o Uhum, antes, quanto que ele tem o desejo disso? É muito antes de saber minha marca. uhum, Aonde ele vai procurar? O que que ele quer? Aonde ele vai se inspirar? hum. Né? Até Onde ele vai buscar outras. informação. Aonde ele vai buscar? Aonde Aham, é que ele vai buscar informação para até achar minha marca? E uhum, aí, então, eu motivar ele para vir para minha marca. E aí, uma vez que eu estou na minha marca, legal, converti, ele virou cliente. E como é que eu torno esse cliente um cliente para a vida da empresa? uhum, Né? Existem jornadas, Christian, que são de 6 meses, de 3 meses, e há uhum, clientes com jornadas de 20 anos. Né, vivi muito dessa experiência uhum, de clientes com jornadas de 20 anos. Ele está 20 anos com a sua marca ali, convivendo uhum. diariamente com isso. Como é que eu, né, como é que eu eh, convivo e motivo ele para que realmente no seu momento de recompra, ele volte para minha marca? Quando um cliente deixa de ser cliente e passa a ser seu parceiro, né? Sim, exatamente. Porque ele entende que você faz parte de uma solução do dia a dia para ele, né? Isso é uma vitória quando você chega nesse nível, porque pode um concorrente bater lá que, cara, tá blindado, ele não vai É. dar atenção. Mas você falou numa coisa, acabou de falar uma palavra que eu acho que é interessante a gente discutir nesse, porque a questão da marca. Eu sou de um tempo que uma marca demorava anos para ela poder se estabelecer. Então, vinha desenvolvendo aquela marca, muito da repetição, né? Repetição, É. repetição. Só que repetição, um tempo atrás, tinha uma característica. Hoje, repetição é um videozinho num TikTok que explode, né? Inclusive, eu tava. Não vou falar que eu olho televisão, Globo, mas eu tava olhando a Globo no final de semana e tinha lá a minha mãe cozinha mais do que a sua. Melhor que a sua. Acho que é mais ou menos assim. Aí tinha um cara lá que participando lá de uma dinâmica. E o meus filhos, pô, o fulano, não sei o que, mas que fulano, não sei o que, não, tá aqui, ó, pai, ele é famoso, mais de 1 milhão de seguidores. O cara construiu a marca dele. Como é Uhum. que marketing constrói ou ajuda as empresas a construir uma marca que seja uma referência? Olha, boa pergunta. E eu vou te falar que não é crise da minha idade, amigo. Mas hoje eu fico, meu Deus, eu entrei no marketing agora. Porque o marketing de hoje, ele é totalmente diferente do marketing de não muito tempo atrás. O que Verdade. que era o marketing de um tempo atrás? Você via o outdoor, né? Você pegava aquela tua revista, Você S.A., Ah, você S.A. Exame. né? Abria lá, flap, via, nossa, que propaganda, né? Se Aham. era ativado na propaganda na novela, que até então existia o hábito, né? Como é que se chama isso? Merchandising? Né? Exato. Você olhava e você era ativado com aquilo, era o teu objeto de desejo. Você via o clipe da tua Hum, banda de rock favorita e queria o teu tênis. verdade. E era assim, você era ativado visualmente, né? E hoje não dá. Hum, Hoje, o que você vai fazer um outdoor? Pensa o número de pessoas que você realmente vai alcançar e vai atingir para converter. uhum, Então, o desafio hoje, realmente, de uma marca é você chegar no seu público correto. uhum, E esse público, ele pode estar no canal mais diverso possível. Realmente, se você tem um produto para uma geração, né, mais jovem ali, um TikTok e realmente, né, você, criar a sua marca, o desafio é você entender qual que é o propósito da sua marca, uhum, qual que é o valor da sua marca e para quem você quer passar esse valor e alcançar, e porque até as próprias marcas também não querem qualquer cliente, né. uhum, Assim como é uma mão dupla, não quero qualquer um, porque eu uhum, quero pessoas que se identifiquem com a minha marca, eu não quero um uhum. detrator da minha marca. Perfeito. Né, então tem muito dessa linha. E hoje realmente, não vou falar, ele é desafiador, mas não é impossível e nem complexo, ao contrário, hoje felizmente o mundo é munido de muita informação, Uhum. muitos contatos, né, o network é muito mais fácil do que aquela época do cartãozinho que se procurava no teu livrinho de Eu tinha um desse. né, Centenas. né, Imagina você então, né, quantas visitas, exatamente, então é muito mais ágil, dinâmico, você busca essa informação e de novo volta, cartãozinho, ferrão, Roberto, né. agora você puxou o Você sentiu até o cartãozinho. cheirinho dos cartões agora, né.
Mas você tem muita questão, né, de procurar e pilotar essa facilidade Uhum. de hoje em dia, mas realmente não só criar uma marca e manter a marca, né? Porque se tem uma coisa que a gente tem hoje é muita informação. Eu não vou falar que é excesso de informação, que Uhum. eu não acho que nós estamos aqui com um excesso, mas realmente porque você ainda tem o livre-arbítrio, você consome essa informação se você quer ou não. Mas realmente manter ela vindo com Uhum. tantas outras informações, aí vale muito o respaldo de qual que é o propósito da sua marca, qual é o fim, né? Qual que é a promessa do que é a sua empresa, do que o seu serviço quer, não só para você, cliente, para a sociedade, Um né, para o propósito, né? planeta. Eu acho que o ESG vem muito, né, e não é à toa, né, o ESG Uhum. abraça muito esse contexto das marcas, porque realmente o público que nós temos hoje, e talvez não tão o de agora, mas o daqui a 10 anos, o de 10 anos, digamos que serão mais adultos, né, Uhum. um pouquinho mais novo que a gente, Uhum. sabe, Cris? Pouca Então, coisa. realmente esse público vai estar muito abraçado com esse contexto da marca. É, e mesmo com todas as facilidades que hoje nós temos em função da tecnologia, a necessidade de gerar resultado rápido através de uma marca, né? Sim. Então, você acabou de falar ali da questão das gerações, né? A marca não tinha antes, ela falava para um público, mas aquele público ele mudava de tempos em tempos, de geração em geração, mas tinha alguns marcos, né, de 10 a cada 10 anos, né? Eu acho que já passou do Z, não sei que letra que tá agora, mas hoje é muito mais dinâmico isso, né? Como é que essa diversidade de públicos, de maneira de interagir, fala hoje da maneira fluida, né? Do digital, que é o físico e o digital. Como é que o marketing trata de tudo isso agora? Está muito dinâmico. Sim, muito mesmo. Volto para aquela história que fala: "O que estou fazendo no marketing?", É. né, mas brincadeiras à parte, o que que a gente tem hoje, né, a diferença de talvez de uma leitura tradicional de marketing, é que ela fala Uhum. muito de seu público-alvo. E o marketing hoje, quando você cria um produto ou um serviço, ela está vinculado às personas. Hum. Por quê? Porque elas são mais específicas. Por Uhum. quê? Porque nunca na história desse mundo nós vivemos com 5 gerações ao mesmo tempo. Verdade. Nós temos os nossos queridos baby boomers, Uhum. Que ainda tá, estão atuantes, né? Você vê muita gente com 70, 75 anos ainda firmaço no mercado e e produzindo com qualidade. exatamente, e por sinal muito bem valorizados, né, Uhum. bem valorizados no mercado, que até talvez 15, 20 anos atrás não era tanto, mas hoje tem seu valor. A gente está falando da geração X, Uhum. né, a Y, a Z e agora a alfa, Alfa já? já tem. Tô atrasado. Então você pensa, são 5 gerações e por que que é algo, eh, tão, delicado e que tem que ser mais cuidado no marketing? Porque realmente para atingir esses públicos e ainda o Y, ele que é o millennials, né, Uhum. ele é dividido ainda em old millennials e young millennials, Uhum. porque é aquela geração que nasceu. O old millennials é aquele que, quando era jovem, que saiu o celular e Uhum. computador, e o young é aquele que Já nasceu com a já nasceu com o tecnologia, seu com a Nokia, tela. o quadradinho lá, né. Eu pensei que você ia falar do StarTAC, Motorola Ah, StarTAC, não. não é do meu tempo. Mas o desafio é o que comunicar, entender, né, Aham. essas gerações, como eu consigo linearmente, se você quer alcançar essas 5 gerações, realmente o gatilho para comunicar, e cativar cada uma delas é muito distinto. Uhum. Então, realmente colocando hoje o marketing, o trabalho dele, esse cuidado com a persona, com quem você quer falar, como você fala, né, Uhum. desde o tom de voz que você fala, aonde você encontra ela, né, como Uhum. você, cativa ela, hoje é muito distinto e talvez hoje é o maior desafio de uma marca no mercado, de você realmente conseguir comunicar de maneira efetiva com tantas gerações, porque nós não temos histórico isso na história, né, Uhum. sobre esse tipo de ação para essas gerações. É, a gente tá saindo um pouco de uma fase que era uma fase que as pessoas se falavam no telefone. Hoje o pessoal não se fala mais no telefone, até não gostam de se falar por telefone, é Hã. mais adequado mandar uma mensagem. Eu não falo com meus filhos por telefone, eu tenho que mandar uma mensagem para eles. Isso é um desafio para o marketing, porque o contato direto cada vez diminui
para, né, pílulas de contato, etc. E a gente vem numa geração que cada vez é mais instantâneo. Eu digo assim, eu ainda parava para ler uma Isto É, um, uma Veja, e você lia umas páginas amarelas, tinham 10, 15 páginas para você entender uma entrevista, etc. Hoje o pessoal já, no título da reportagem, diz, olha, essa reportagem tem 2 minutos, aqui está o resumo, e dificilmente se passa. É muito instantâneo, muito rápido. Como é que funciona isso, Roberto? É pela quantidade de informações que há, né? E se você fala aí, eu vou voltar um pouco nas gerações, né? Quando você pega já essa geração alfa, a geração Z, eles nasceram com isso, né? É muito É intuitivo. muito instantâneo. É muito teus filhos. Uhum. Pra que ligar, pai? Por que que eu vou gastar meu tempo falando? Uhum. Se eu posso ler tua mensagem e tá fazendo, jogando e possivelmente conversando no jogo com um amigo, né? São gerações que sabem lidar muito bem com tantos conteúdos em short, né? Em Aham. mensagens curtas, assim. Mas realmente é desafiador. Não nego você conseguir passar uma mensagem assertiva num tempo curto, demanda realmente planejamento ou erro e acerto, né? Você ir Uhum. lá tentar e a partir do momento que você acha esse caminho, vá vá com fé nele, porque realmente você achou a linha de comunicação da sua marca com o mercado. Mas é desafiador. Talvez, eu não sei se é desafiador pra você perguntar para uma profissional de marketing com 25 anos, tá? Eu tenho só um pouquinho a mais, mas é isso. Eu entendo que a gente está vivendo um momento bem importante de transição, porque até então a gente falava da máquina de vendas. Então, ligue para 200 clientes por dia para conseguir acessar 2 para 2 te atender e um comprar de você. Só que hoje as pessoas não atendem mais telefone. Vai ficar ligando, você atende teu telefone toda hora, né? Até mudaram, agora não é mais aqueles telefones de telemarketing, agora já é telefone de celular que ficam te ligando. E puxa, como que uma empresa que é uma empresa realmente que está interessada em oferecer seu produto, chegar em determinado cliente, já chegamos atrasado, porque essa técnica não funciona mais, É, né? ela já passou. Ela, converte, ela fideliza. Veja bem, né, o desafio do fidelizar, de você trazer uma pessoa a se tornar uma fã da sua marca. Não, ela não converte nesse sentido. Talvez se você tiver um público talvez um pouco mais velho, porque existe, a gente não pode ignorar e talvez esse é o leque maior que as empresas têm que ter, porque temos aquele cliente que quer falar ao telefone. Temos aquele cliente que quer falar ao telefone, né, Christian? Que prefere falar ao telefone, Sim. né? E tem aquele que eu não quero te ver, eu só quero minha solução. E eu amo a sua marca, eu amo, né, trabalhar com você, porque eu não falo com você e você me responde prontamente. Uhum. Então, realmente demanda um planejamento tático da empresa para realmente trazer esse cliente para a marca enfim, garantir vendas recorrentes e tudo mais. Mas, existe um caminho? Não, não tem, né, não tem. Eu acho que a empresa que fala: "Não, eu trabalho só dessa maneira", ela acaba se limitando, Uhum. né. Então eu acho que a gente está vivendo esse momento de transição. Entendo que estamos inclusive vivendo talvez um dos momentos mais disruptivos com o ChatGPT, né, porque Verdade. agora a gente está também com o GPT vindo aí, trazendo já respostas para que esses usuários que antes Uhum. nos buscavam sua marca para buscar uma informação, agora ele busca no GPT e agora ele já vem ainda com mais Informações sobre você do que até mesmo você tem. exatamente, né, com uma maior autoridade. Então, né, realmente acho que, ter um portfólio ali de realmente como administrar, entendendo o seu cliente, o que cai melhor para ele, é fundamental para Uhum. toda empresa. É claro que a gente tem que sempre pensar em automatizar e melhorar processos. Uhum. Todos os processos operacionais que uma empresa tenha, desde o Uhum. atendimento, desde Uhum. marketing, né, de ativações, são fundamentais, porque eles, assim como o vídeo tem que ter 20 segundos, a tua atenção ali e o teu tempo de resposta também tem que ser tão curto quanto. Por quê? Porque
ele quer atendimento rápido, né? Uhum. Nós queremos, né? Porque no final das contas, nós também somos consumidores, usuários Sim. de produtos da marca. Se pensa assim, poxa, eu trabalho o dia inteiro tanto para dar o melhor e como que eu não tenho o melhor? Uhum. Né, eu acho que a gente vem muito com essa premissa também de que o que a gente consegue operacionalizar e dinamizar, né, Uhum. numa empresa, automatizar processos para que eu garanta que essa jornada para esses clientes, que ele seja rápido, ágil e com certeza isso são ações que hoje fidelizam muito em uma marca. Automatizar, tecnologia, vem um número na minha cabeça: 4.0. Então é a indústria 4.0, vendas 4.0, marketing 4.0. Eu não sei, já não está no 5 já, mas a gente nem aprendeu direito o que é o 4.0 e já está com o GPT talvez já lançando a gente um pouquinho mais adiante. Porque se o GPT veio, a, a Google vai vir com alguma solução para poder tentar suplantar, a Amazon vai tentar vir com uma solução. Mas como é que funciona essa era do 4.0 para o marketing? Bom, boa pergunta. De fato, né, o questionamento sobre o marketing 4.0, ainda de uma maneira geral, as pessoas têm aquela linha tênue do que era o 3.0, porque assim como a indústria, né? A indústria 1.0, tal, 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 o marketing também veio na sua evolução. Quando a Uhum. gente fala de marketing 4.0, diferente da 3.0, quando a gente. Bom, a 1.0, eu vou só contextualizar, era aquela que você vendia e beijo, tchau, Acabou ali. né? Exatamente. A 2 já veio quem? Quem que é o meu público-alvo? Uhum. O que que ele quer? Foi aí que começou a parte de serviço pós-venda, né? Opa, vou cuidar Uhum. desse cliente. O 3.0 já veio com a internet. Uhum. Faça seu website, lembra? Lembro. Eu não lembro, não lembro. Você ouviu falar? É, mas realmente de faça seu website, os primeiros e-mail marketing, né? Sim. E o 4.0, na verdade, até no 3.0 veio a questão da sustentabilidade, né? Uhum. Veio muito atrelado isso. E o 4.0, ele já trabalha num conceito que, na verdade, já não existe o on e offline, aliás, é um termo já praticamente em desuso, né? Uhum. Porque ele realmente não existe lá aquela minha experiência offline, minha experiência online, ela é em conjunta e ela está muito além do que realmente o que eu quero comunicar para um cliente, ela está muito mais atrelada a, a toda a jornada, a experiência dele com a marca, voltando, né, desde antes, durante e depois. Então, o Uhum. 4.0, eu acho que ele traz aí uma robustez de que realmente a gente está falando muito mais do que como ativar, como efetivamente eh, transformar toda essa experiência que ele tem com a marca de uma maneira muito mais robusta e muito mais intuitiva. Né? Eu acho que Uhum. esse é o que diferencia de quando a gente descobriu que era um canal para comunicar e que agora realmente eu já estou aqui estruturado e que realmente eu estou falando já atrelado muito a mais da sociedade, o planeta nem falar, né? Uhum. Nesse sentido, e pensando muito mais em sociedade, acho que esses são os desdobramentos que fazem ali de uma versão talvez um pouco mais compra e venda, para que realmente com propósito e com fim, né, muito além do que um processo de compra e venda. Então, num espaço relativamente curto de tempo, a gente está falando aí de 30 a 25 anos, a gente sai de uma condição que existia concorrência, mas a concorrência era menor, então o mercado era muito mais comprador. Então era aquilo, você tem o produto, alguém vai me comprar, porque a demanda é muito maior do que a capacidade das empresas gerarem e atenderem o serviço dos clientes. E nesses 25 anos, a gente vai até um ponto que a gente se preocupa com a experiência do cliente e o propósito de vida do cliente, levando em conta a preocupação com os dados desse cliente, com os impactos ambientais, a questão da diversidade. Puxa, ficou complexo. Ele fica um pouco mais complexo, o que você bem observou, a própria questão de dados, né? Exato. Quando você falava de marketing antes, o marketing era assim: não gosto de números, vou fazer marketing.
negócio de engenharia para quem gosta de números. Das exatas? Exato, vou para exatas. Não, vou sair desse mundo de exatas, vou fazer administração. Eu tava lá, eu era uma daquelas, né? Não gosto de números. Mas hoje, felizmente, temos muitos dados, né? O marketing, todo o planejamento do marketing, né? Ele é muito baseado em dados, em números. Eu acho que você já entrevistou outros profissionais aqui que reforçam isso, né? De que realmente as plataformas, mesmo gratuitas ou não, eu acho que aqui é uma dica para pequenas e médias empresas, né? Quanta informação é disponível hoje para um usuário, né? Tanto sobre o mercado, sobre comportamento. E você consegue medir isso de uma maneira muito mais efetiva. E os dados te ajudam a ter, obviamente, né, decisões mais assertivas. Dentro do histórico de marketing, lembra que era meio pela intuição? Sim, o feeling. O feeling, Não, eu acho que investir aqui, vamos lançar esse produto, tô com um feeling de que... Vai dar certo. Não era? Vamos fazer uma propaganda aqui direcionada. Não vou dizer que nunca fiz isso, né, Christian, né? Mas realmente hoje Tem que ser comparado, muito mais assertivo. né? E é Eu possível. não tô falando, né? Tô falando 10 anos, é infinitamente maior. E as informações disponíveis e a qualidade desses dados. Mas realmente eu fugi dos números, mas os números vieram também atrás aqui. E o marketing, ele realmente está muito atrelado às mais diversas métricas possíveis e disponíveis, tanto de mercado e que a empresa mesma pode construir, né? E isso realmente ajuda a desenhar aí estratégias mais assertivas, justamente para pilotar mais, né? Pilotar melhor, ou errar, né? Mais Erre melhor, rápido né? e... Exatamente, né? Esses desdobramentos. Hoje, ferramentas de BI cada vez estão mais acessíveis, né? Então, você consegue, sem ser uma Andressa Vergotes, que Não, tem essa fora. um doutorado em estruturação de dados, você consegue já obter dados, estruturar com a ajuda de inteligência artificial e gerar várias informações úteis de maneira rápida. Você não precisa esperar 1 ano, 6 meses para ter a resposta no produto. Você já consegue, através de pesquisas, que pode ser até feito por bots, né? Ter uma resposta mais rápida do seu cliente. Sim, sem dúvidas. E são necessárias, tá, Christian? Eu acho que hoje eu não vejo isso como, se você quiser. Eu vejo que essas pesquisas, essas medições são necessárias. Então, a gente está falando ali desde o começo da jornada de um cliente, você entender, buscar esses números, entendimento, de onde ele busca, como é que são números que você encontra isso, fundamental. E no pós também, né? Você entender. Quando a gente fala de métricas, existe NPS e demais, né, dados, essas informações e questionamentos, eles são fundamentais para a tomada de decisão lá no começo da jornada, né? Eu Sim, falo que ele é um ciclo, assim, ele se repete, né? realimenta. Ele retroalimenta, exatamente. E esses dados são fundamentais. Talvez a primeira pergunta, quando alguém vem para mim e fala, Roberta, tive ideia de um serviço, a minha pergunta é realmente o que tem de experiência aqui, né? Como foi a experiência de quem usou algo parecido ou similar nesse sentido, né? É fundamental aí o uso de BI, de dados. E o BI, né, ele tem hoje uma cara muito assim, o BI é aquela pessoa que super manja do Excel, né, tal, ou que... Power BI. Power BI, né, fulano Power BI, né, e é o sobrenome da pessoa. E não necessariamente, né? Acho que talvez também é algo que a gente conseguiu criar essa disrupção por conta de automações e que os dados estão mais acessíveis. Talvez o grande desafio é mais do que montar os dados, é analisá-los, Sim. né? É analisá-los e tomar ações estratégicas assertivas. Porque até então, quando você vê um monte, se você fala, putz, deu boa, ou normalmente é o putz, deu ruim, né? E agora, como é que eu desdobro isso? Porque excesso de informação também faz mal. Exato. Muito reloginho, muito gráficozinho também para mostrar um monte de coisa para você e qual que vale. Bem que é observado. Cockpit da depressão, né? Se olhar, é verdade. E quem, né, toma essas decisões, né? E quanto isso reverbera na companhia, para o cliente e para a sociedade. Acho que esse é o grande desafio da análise de dados, mas ela hoje
é fundamental. Não só hoje, né, já tem um histórico bem forte, mas talvez o que é bom que hoje ela está muito mais acessível para todos. Roberta, você falou uma sigla, e aqui o Papo Easy nasceu para descomplicar. Você falou de um tal do NPS, Net Promote Score. O que é isso? O Net Promote Score é uma métrica, né, utilizada pelas empresas. Normalmente, ela é muito conhecida para entender qual que foi a experiência dela com uma marca, né? Mede ali a satisfação do cliente. Uhum, Mas o NPS ele é um pouco além disso, né? Você uhum, pode aplicar o NPS para qualquer momento na jornada de um usuário, de um cliente na empresa, né? Você realmente vê ali o nível da entrega ou de uma informação sobre qualidade ou sobre velocidade, você direciona as perguntas para que uhum, realmente para aquilo que você está buscando, né? Eu acho que o que é o disruptivo aqui, e eu recomendo que todas as empresas usem o NPS, independente de uhum, seu tamanho. De novo, há plataformas gratuitas e acessível uhum, para todos, né? Eu acho que o NPS tem os seus segredos de você saber fazer a pergunta, já uhum, que vivemos num mundo cheio de informação, tem que ser muito intuitivo e que realmente a resposta desse NPS com certeza vai gerar insight aí para voltar para a jornada e garantir aí realmente produtos mais assertivos, serviços mais assertivos, mas realmente o NPS ele mede o quão esse cliente está feliz engajado. e engajado em qualquer momento que seja na empresa. Foi bom aquele momento ali quando você assinava o contrato? Uhum, A questão do pagamento fluiu bem, né? E ele é realmente, eu falo que é uma ação de tiro curto, né? Ela é muito uhum, direta lá atrás e geram dados que realmente uhum, auxiliam aí em processos de melhoria, uhum, né? De inovação na uhum, empresa também. Eu sou suspeita mesmo para NPS e reforço que realmente ele é factível para qualquer companhia, grande, pequena, né? Tem os Google Forms aí hoje que você uhum, preenche, que você pode mandar, né? Criar, porque quem melhor que seu cliente para dizer, né? Se o que você está fazendo está bem, se está correto, no uhum, timing, né? E o NPS é legal porque ele tira aquela questão do pessoal. Não é uhum, tipo, Roberta, me conta aí como tá a tua uhum, experiência. Quando você tá na frente da pessoa, você fica assim, não, foi tudo legal. Não, uhum, E quando você manda algo impessoal, realmente você traz esse ponto bem verdadeiro por parte do cliente, né? E o intuito não é prejudicar ninguém, e sim uhum. aprimorar processos. Pessoal, só para tangibilizar um pouquinho mais, toda vez que você tem alguma interação com um serviço ou alguém quer te perguntar sobre a experiência de um produto e lasca aquela pergunta para você, aquela pergunta da verdade. Você indicaria o nosso produto, o nosso serviço para um amigo seu, para o seu pai, para sua mãe? De 1 a 10, quanto você indicaria? Isso aí é o Net Promote Score, é o NPS. Porque ele tá trazendo um pouquinho do lado emocional, porque você não indica para o pai, para a mãe, para um amigo algo que você não gostou. Exatamente. Mas, hoje, cada vez a gente vê o NPS presente desde a compra de uma passagem aérea, puxa, a Consulta médica, consulta médica. né? E como é que funciona a engenharia por trás do NPS? Porque, te dá uma nota de 1 a 10. Só que não é uma média simples aqui, né? É de 0 a 10, de É zero 0 a a 10. 10, 0 a 10. Normalmente, quando nós consideramos o seguinte, quando você tem empresas e empresas, mas a média Uhum. geral é de 0 a 7, Perfeito. você é um detrator, Uhum. ou seja, você realmente não vai Uhum. indicar, né? Ou de 7 a 8, ou de 6 a 8, conforme a empresa. Você é Uhum. neutro, Uhum. né? Você é neutro. Tá, não sei. Se der, eu indico. Se não der, eu não indico, né? Se Nem vai vai falar mal nem bem. exato. E realmente você é promotor da marca se você tem um 9 a 10. Uhum. Então, ninguém é mais importante do que aquele cliente que te chamou, que é o 9 e 10, porque ele é um grande promotor da sua marca. E é verdade, né? Para você dar uma nota 10, você dificilmente
pô, se eu der uma nota 10 pra esses caras, eu vou ficar se achando aqui, né? Então vamos dar um 8 aqui e tal, 9. Então o cara tem que gostar muito mesmo pra dar o 9 ou 10. Exato, exato. Eu super tenho esse cuidado, tento dar 10, sempre falo, quero ser promotora da marca, afinal, né, profissional de marketing. Mas a gente tem esse cuidado e realmente eu acho que o neutro ele é um pouco mais delicado para você lidar com ele, porque você não sabe se ele está torcendo a favor ou contra. Mas o detrator é uma grande fonte de inspiração e é ali que é onde você vai Sim. encontrar os melhores pontos para aprimorar processos, para corrigir processos também, né? E o promotor é aquele que fala: vem aqui na empresa, vem tomar um café comigo, vem conversar, cuida dele, porque realmente a gente fala muito de investimentos, né? O marketing tem um desafio aí de investir bem, investir com pouco recurso, de maneira assertiva. Se você tem ali um promotor, né? Ele está fazendo Vale já, muito um promotor. né? Ele está fazendo a ativação da sua marca e recomendando, né? Quanto engajá-lo e trazê-lo aí para próximo mesmo, ali com uma relação realmente, né? De parceria, como você bem Sim. comentou antes. E o detrator, ele vai te dar feedback e ninguém reclama porque é por reclamar, né? Se ele reclama e se alguém reclama de você tem que agradecer porque em algum momento ele se importou com você, né? Então ele, puxa, não gostei e vai deixar não gostei por causa disso, disso, disso. A chance de você atender e trazer aquele cara do detrator pro promotor existe e é uma experiência muito bacana de recuperar a experiência daquele cara que não teve um bom contato com a sua marca e fazer o cara virar promotor. Exatamente. E o detrator tem, voltando para gerações, né? Tem aquele detrator que respondeu o questionário, mas se vai tentar buscar informação com ele, ele não quer responder. É verdade. Ele não quer mais responder. Poxa, já não gostei, ainda quer que eu fique escrevendo, né? Poxa, busque outros caminhos. Vê se é uma pessoa, conforme você vê o perfil, se é uma pessoa que você pode ligar, né? Dependendo da idade. Ligar não pode. Se ele for um baby boomer, dá para ligar, né? Se ele for um X, dá para ligar. Ou ativá-lo, realmente cativá-lo. E é claro, se ele teve uma experiência negativa, que coisa mais humilde do que pedir a desculpa, né? Pedir desculpa e realmente procurar entender, para que realmente você tire. O desafio é tirar todo esse ranço, né, que ele tá com a marca e tentar convertê-lo para que realmente ele volte aqui, no mínimo como um neutro e quem sabe como um promotor. Mas o desafio, né, desse detrator ele já tá chateado, ou ele vai vir e vai falar e que faz parte, né, tem que ouvir uma escuta muito ativa e, né, muito, muito ativa e buscar corrigir e tentar converter essa situação com ele. Porque para ele não falar mal, não, é muito mais, né? Porque realmente o mundo dá voltas e ele pode ser um promotor seu realmente um dia. Puxa. Roberta, agora eu quero voltar a falar de você. Com essa experiência, com essa bagagem, vários acertos, mas também alguns erros, né? Porque todo mundo nessa jornada tem a possibilidade de aprender com os próprios erros. Uma executiva num cargo de liderança, numa empresa que é uma empresa que tem um papel bem importante no Brasil de pesquisa, desenvolvimento. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho desses teus desafios, dessa tua experiência com esse pessoal que está escutando e olha um pouco na gente que tem um pouquinho de bagagem, assim, um pouquinho de inspiração. Você é a nossa inspiração e eu queria que você compartilhasse um pouquinho com o pessoal essa tua trajetória. Que gentil. Espera aí que eu fiquei emocionada. Vamos lá. Acho que como desafio, é uma das construções que nós temos, acho que olhando como mulheres, falando por mulheres executivas e falando especificamente da área do marketing. O que eu poderia dizer para ti, Christian? Muita proatividade. Eu acho que essa profissional, assim, sabe? Eu acho que o profissional também, mas mais forte ainda para a mulher é a proatividade. Porque realmente a gente conta aí com o mercado, não tem que falar o quanto em movimento que ele está, o quão dinâmico. Temos um mercado antes pandemia e pós-pandemia, né? Foi um chacoalhão no mundo, assim, enorme. A gente está se recuperando e tentando entender tudo como se comporta desde então. Então, a proatividade é muito importante e necessária para que realmente, se você quer promover a mudança, né?
Comece por você mesmo. Exatamente. Então, por isso que a proatividade, que ela é tão relevante. Acho que com a figura da mulher, o desafio é realmente se colocar, não deixar de ser quem é, ou se colocar. Existe um histórico, infelizmente, muito importante de mulheres que até na vestimenta, Sim, verdade. né? Se escondem na vestimenta, na atitude, para realmente para conquistar o seu espaço. Mas realmente eu acho que se você, a mulher ou enfim, né, profissional que está dedicada a isso, ela tendo uma competência, o hard skill, Uhum. dominando tecnicamente isso, ser resiliente e proativa, ela ganha esses, né, tem o seu espaço, Uhum. independente do que, né? Eu, por ironia do destino, sempre trabalhei muito ligada ao ramo de tecnologia, Uhum. né? E que historicamente já foi um segmento muito masculino. Uhum. Eu, na minha opinião, hoje é um paradigma, não sei se rompido, mas muito avançado e que hoje não me incomoda como me incomodava há alguns anos atrás, né? Que Uhum. era percebido isso. Sim. Mas eu sempre fui cara dura e, né, segui lá. E por isso que eu falo que a resiliência de você estar ali. E se você tem essa competência, né, essa competência técnica. E é claro, eu acho que nós temos um grande diferencial, nada contra você, Christian, mas nós mulheres lidamos muito bem com vários assuntos à vez. Vocês ficam angustiados, Sim, vocês ficam verdade. nervosos, né? A gente tem essa capacidade e não é à toa, né? Eu não sei da onde. Depois eu até vejo a fonte e comento contigo, né, do percentual de mulheres na liderança, né, de administrar conflitos é infinitamente maior do que de homens. Eu ia tocar nesse assunto, Roberta, da questão da liderança. Hoje, não é mais uma liderança pela autoridade. Não é mais uma liderança pela força. É uma liderança pelo espelhamento, pelo acolhimento. E vocês sabem fazer muito melhor do que nós isso. Ah, sim, a gente sabe. Poxa, muito bacana, Roberta. A experiência de ter É, você aqui, obrigada. fantástica. Galera, Roberta super atuante nas redes, né? Então a gente vai deixar aqui o LinkedIn da Roberta, Instagram da Roberta e o nosso também, né? Então a Roberta quis o destino que ela fizesse parte novamente das nossas vidas e ela hoje atua no Lactec. O Lactec é uma investidora da Easy 360 e, puxa, muito obrigado, fantástico. Passou já 1 hora, a gente nem percebeu. Eu sei que eu sou mais boa que eu tô falando, nossa, gente, mas é real, passa sim, hein? É real. Verdade. Pessoal, um grande abraço e até o próximo episódio. Se você gostou do vídeo, não esquece de compartilhar, nos seguir nas redes sociais HK360 e Easy360. Todas as informações estão aqui embaixo, ó, na descrição. Até o próximo vídeo.